Ah, agora como eu fico fazendo essas coisas, eu fico ligado. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando início ao nosso estudo de hoje, fazendo a leitura do Minuto de Sabedoria. A página de hoje é a 105. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes, que lhe vem trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Que bonito, sempre se renovando. É isso aí. Vou pedir minha mãe para fazer a prece de hoje, inicial. Pode ser, mãe? Mestre Jesus, Mestre querido, Deus nosso Pai amoroso, muito obrigado por mais essa noite de estudo, por essa oportunidade que estamos tendo de cada dia aprender um pouquinho da sua doutrina. Muito obrigado, meu Deus, pelos dias de paz, pela saúde. Muito obrigado aos nossos amigos espíritos encarnados e desencarnados, e a espiritualidade da casa que nos ampara todos os dias, todos os minutos, estamos amparados, irmão João, e todos os espíritos de luz. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Sou grata cada dia mais pelas suas bênçãos, por tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de nós nessa noite, que o nosso estudo seja muito proveitoso e que Jesus esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. E assim seja, graças a Deus. Que assim seja, mãe. Obrigada pela prece. A gente hoje está trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Os grupos já conversaram sobre a página, né? A gente está no capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 7, terceiro e quarto parágrafos. Quem vai fazer a leitura e o estudo de hoje é a nossa querida Sâmia. Bem-vinda, Sâmia. Você vai compartilhar a página ou quer que eu compartilhe? Depois, a página do Evangelho, se você puder compartilhar. Posso. Pronto. Bom, vamos lá. Então, a gente está dando continuidade, né, no item 7. A resistência do incrédulo é preciso convir quase sempre, é devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que a ele mesmo. Para se ter fé, necessita-se de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso principalmente compreender. A fé cega não é mais deste século. O século que Kardec se referia era o XIX, mas hoje a fé cega torna-se ainda mais inconcebível, porquanto a própria ciência vem demonstrando a veracidade de muitos dos chamados fatos milagrosos, ou religiosos, ou sobrenaturais. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que causa atualmente o maior número de incrédulos. Por quê? Ela quer se impor. Porque ela exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se revolta o incrédulo, o que confirma a afirmativa de que a fé não se impõe, não admitindo provas. Ela deixa no espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem a certeza e só tem a certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade,
todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. E aí, eu vou compartilhar aí com vocês 2 slides rapidinho. Só um minutinho. Pronto. Então, analisando, né, esse trecho, eu fiquei muito pensativa, né? Por que ainda temos tanta incredulidade? Porque isso foi no século XIX, nós estamos no século XXI. E, realmente, eu acredito que seja por conta da incompreensão. Então, eu destrinchei, né, o parágrafo e coloquei a pergunta. Por que, né, muitos de nós, e aí, lógico, não estou me referindo somente a nós aqui, ainda agem com incredulidade ou fé cega? Seria incompreensão? E aí o dogma, né, da fé cega, e aí o que seria dogma, né? O ponto fundamental de uma doutrina apresentado como certo e indiscutível. Só isso já não casa muito bem, né, com o espiritismo. Ele causa maior número de incrédulos, ele quer se impor, e ele exige a abdicação do raciocínio e do livre-arbítrio. Então, eu fiquei pensando que, realmente, o dogma, né, que normalmente é imposto, não é a pessoa por si só que desenvolve, que aprende, que compreende, amadurece, não. É uma coisa imposta. Então, quando ela não encontra mais aquelas respostas que foram impostas a ela, ela se frustra, né? E aí ela perde totalmente a crença em tudo, praticamente, né? E isso quando não passa a apontar e culpar também, né? Aí Deus, enfim, tudo passa a ser o culpado do que ela está vivenciando. Kardec, na Revista Espírita de 1867, disse assim: o livre pensamento, ele eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo, inteligente, em vez de uma máquina de crer. Ou seja, né, já ressaltando a importância do livre pensar, do livre-arbítrio, da autonomia e da responsabilidade que está contida, né, nesse processo. E aí eu pergunto, para você o espiritismo é uma religião? Sua fé é independente de religião? E aí, assim, gente, eu não estou aqui para confrontar ninguém, não, tá? É só para cada um, né, ir pensando e assim, aprofundando a sua própria consciência. Conforme eu fui pesquisar, porque isso era uma dúvida minha, visto que eu já tinha assistido, né, em algumas palestras falarem sobre o tripé, né, da filosofia, da religião e da ciência. E eu sempre tive dúvida mesmo. Então, como o estudo é uma grande oportunidade também da gente, né, compreender, eu achei uma definição, né, assistindo um estudo, que Kardec dizia assim: a religião era um freio poderoso para governar. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva. Então, eu me perguntei novamente, aonde nós estamos concentrando a nossa fé? No Criador e em toda a sua criação? Nós estamos pensando, analisando, sentindo, meditando? Nós estamos nos concentrando apenas nessa encarnação, nos laços dessa vida, nos sofrimentos, nas dores que nos ocorrem? Nós estamos colocando a culpa realmente nos outros, né? Ou a gente consegue também entender que essa fé viva dentro de nós é uma chama que impulsiona também a gente na questão da transformação moral, na questão da transformação íntima. Ou nós estamos concentrando a nossa fé em templos, em construções materiais e idolatrando pessoas, né?
E isso ficou muito evidente na pandemia, porque eu vi muitas pessoas entrarem em desespero mesmo, por conta de não poderem mais ir, né, aos seus templos, enfim. Então, eu penso, poxa, e uma pessoa que vive em situação de rua, que de repente, né, não vai porque está suja, em mau estado, então essa pessoa não tem fé? Então, se nós estivermos dentro do nosso lar, nós não podemos ter nossa fé viva, né? Então, foram realmente muitos questionamentos que eu me fiz, né, desenvolvendo esse estudo, e eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu acho que é assim que a gente vai ampliando, né, e vai compreendendo. Eu achei um outro trecho bem interessante também na Revista Espírita, de fevereiro de 1862. Sobre um antigo oficial, ele era um dos mais rudes incrédulos, e ele entrou em contato com o Livro dos Espíritos e, quase que por um milagre, né, vamos colocar assim, ele deixou de ser incrédulo. E aí, teriam ido pegá-lo à força? Isso está na revista, tá? Isso que eu estou lendo. Teriam ido pegá-lo à força para lhe impor a crença em Deus e na alma? Não, não é provável que ele se prestasse a isso. Fascinaram-no à vista de alguns fenômenos prodigiosos? Também não, porquanto ele nada viu como manifestações, apenas leu, compreendeu, encontrou raciocínios lógicos e acreditou. Então, cada vez mais, né, eu acho a importância da gente buscar, da gente estudar, da gente se aprofundar. Não somente ter aquela fé cega de acreditar em tudo que nos falam. Lógico que a gente também não precisa ser um espírito extremamente rebelde de também não acreditar em nada do que nos falam, mas a gente tem o direito, né, de formar nossa própria opinião, crescer individualmente, ter essa autonomia e essa responsabilidade pelas coisas que a gente lê, pelo que a gente escolhe aprender e pelas coisas que a gente também escolhe falar, porque a gente também se compromete. Então, é isso, que possamos ter uma fé sólida e verdadeira. Muito obrigada pela oportunidade. Dona Sâmia, como diz Jane Maria, estou gostando de ver. Excelente estudo, excelente pesquisa. É bom isso, né? Você falou que tem os seus questionamentos, são perguntas que você se fazia e agora você trouxe para a gente se fazer também e buscar respostas, né, para nós. Muito bom, Sâmia, muito obrigada pelo teu estudo. A gente vai ver aí, então, que os grupos conversaram. O primeiro grupo foi o grupo Sheila, ficou com o Alcides, com o Mário e o Zé. Bem-vindos, meus amigos. Quem vai falar? A gente tinha pedido ao Alcides para falar. É tímido. Estava com saudade da voz dele. Né? É tímido. Mas ele estava comentando lá, o Zé também, né? Estava comentando de que realmente essa situação dos dogmas levaram a essa incredulidade, né? Essas explicações de que é porque essa resposta não cabe. Seria até um contrassenso, né? O homem parar de perguntar, né? De aprender, de saber, de pesquisar por que as coisas acontecem. Seria até um contrassenso com a própria ideia de vida do homem, né? Seria uma coisa amorfa, ou seja, sem forma, sem vida praticamente, né? Que a gente chama, porque você não perguntar por que as coisas acontecem, como acontecem, quais as causas, quais as consequências, é uma coisa inerente ao homem. Então, realmente, a incredulidade é mais por isso do que qualquer outra coisa. Mas, como a gente estudou nos outros dias, nós percebemos que alguns negam porque negam, né? Outros porque precisam mudar, como disse o Zé, né? E mudar vai criar um certo esforço, além de que vai jogar eles numa outra situação, tipo, quer dizer que se eu pedi perdão, eu rezei, eu ajoelhei, eu botei preto, eu fui domingo ao meu grupo religioso, eu nunca faltei, eu sempre dei o dízimo, e assim vai, 300 mil coisas. E não vou ser salvo? Aí a gente diz, não, você só vai ser salvo se você melhorar, se você for uma boa pessoa. Aí o cara, não, vou ter que jogar isso tudo fora e começar de novo. Não, vou ficar com a outra, que a outra me prometeu. Mal sabe ele que esse desejo não vai fazer com que mude as leis de Deus.
Então, realmente, essa incredulidade é mais por conta dessa parte. E depois que o Espiritismo ganhou campo, né, e que muito divulgado nas mídias, muito divulgado nos teatros, nos cinemas, nas reportagens, nos livros, ficou difícil a pessoa não ter opção. Eu não tenho opção no que acreditar. Realmente não é mais isso, né? E o Espiritismo ele não vai ser a religião do futuro, ele vai ser o futuro das religiões, né? As pessoas vão ter a religião que eles quiserem, mas vão começar a absorver, como já existe os simpatizantes, digamos assim, vão começar a absorver as teorias do Espiritismo, que são as teorias da lei de Deus. É toda a verdade? Não, ainda temos que aprender mais coisas que nós ainda não sabemos. Mas elas são mais lógicas, têm mais bom senso, têm mais razão, tem conectividade com o Evangelho. Aí você começa, eu não sei o quê, eu sou católico, mas eu acho que tem reencarnação mesmo. Aí começa, na verdade, eles vão assimilando e vai crescendo. Porque o importante não é nós termos uma religião. Ainda é necessário para a gente, mas o importante é a gente ser bom. Se a gente for bom, a gente está no time de Jesus, não tem dificuldade nenhuma. O exemplo é Jesus. Jesus não veio aqui e disse, olha, minha religião é Jesus, todo mundo vai botar branco, vai botar preto, vai botar vermelho, com a tarja amarela. Nada disso, vai ter crachá, vai ter... Nada disso, ele não falou nada disso. Ele só falou, segue-me, faça o que eu faço, só isso. Se você fizer isso, você está no time de Jesus. Então, isso é que é importante, o resto são consequências. Buscar o reino dos céus, que o resto virá por acréscimo. Muito bom, Mário. Muito obrigada pelo seu comentário e por falar aí pelo seu grupo de tímidos. Você estava num grupo só de gente inibida, então entenda a dificuldade dos colegas. Obrigada. Eu quase fiquei tímido. Eu percebi isso. Contagia. A gente vai para o grupo Humberto de Campos, ficou com Leila, Marlúcia e Soninha. Bem-vindas, meninas. Vou falar. Bem-vinda, Leila. Olha só, nós conversamos lá, tem a fé cega, né? E a fé raciocinada. E eu acho que a fé independe de religião, independe. E eu acho que a fé cega são essas pessoas que não têm preguiça de raciocinar, porque todos nós temos a inteligência, né? Mas eles já querem tudo prontinho, aí vai lá no padre, reza lá, manda rezar 7, 10 Ave Maria, não, tudo vai acontecer. Aí manda fazer outra coisa, acredita, fica com aquela coisa que vai acontecer. E a fé, ela é também, você tem que exercitar. Nós aqui estamos estudando, estamos vendo que a fé não é cega, a fé eu acho que é conquista de cada um, todos nós temos fé, porque eu sempre falo assim, eu faço uma oração, aí peço. Se não acontecer, eu falo, não, Deus achou que não deve acontecer, que não vai ser bom. Se ele é um pai misericordioso, ele não vai nada para você que não vai ser bom. Aí, agora, eu já sei, né? Estou estudando, então não aconteceu, que é para mim estudar mais, alguma coisa que eu fiz de errado, para eu consertar. Então, eu acredito nessa fé, porque a minha mãe não tinha religião, como eu já falei, não era analfabeta, mas a minha mãe tinha fé, porque ela falava assim, só vai acontecer se Deus permitir. Só vai acontecer, Deus não faz nada de mal. Quando acontece a chuva, essas tragédias, tem alguma coisa, ela falava assim, tem alguma coisa por trás disso que eu não sei o que é, mas é uma coisa, depois vai vir uma coisa boa. Ela falava assim, nunca mais eu esqueci isso. E agora a pandemia, essa semana mesmo, uma pessoa falou comigo, você disse com essa fé, com a sua fé, que a pandemia está piorando, isso nunca vai passar. Eu falei, vai passar. Lógico que vai passar. Aí comecei a conversar. Isso é para as pessoas pararem, para meditar, ver o que está fazendo de ruim, fazer melhor, ter mais amor com o próximo. Aí fui falando, mostrando. Não convenci, não vai passar. Eu falei, a guerra, não teve as guerras, não passou, a guerra não passou, acaba, isso tudo vai passar. Creia que vai passar. Então, eu acho que a fé é isso. Eu pensando no que a minha mãe falava, ela falou, depois dessas tempestades, que nós morávamos perto do rio, aí acontecia muita coisa, ela falou assim, não, tudo isso tem alguma coisa, vai vir uma coisa boa. Aí eu acho que... A tempestade vem a bonança, não disse o ditado popular?
Pois é. A Então sua é mãe isso. era sabedora. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Leiloca. Excelente síntese aí que você fez que o seu grupo conversou. Para o Caibachuta, ficou com Carlos Mariano, com a dupla JJ, Jairo e João. Quem vai Boa falar? noite. Bem-vindo, Carlos. Aí eu falei assim, pô, caí com 2 palestrantes. Aí a dupla JJ falou assim, então fica treinando você. Aí então vamos lá. O texto, ele nos traz para a gente refletir a respeito, né? Ele fala que a incredulidade, ela começa com a fé cega ou a dor e o sofrimento, né? Que afasta a gente de Deus. E ela depois vai explicando, né? Que só através de uma base sólida e que nós vamos ter a compreensão perfeita. Então, eu fui buscar que compreensão perfeita seria essa. Aí eu acabei chegando no próprio livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. E é interessante que ele começa assim, né? Ele diz, né, a vinda do Espírito de verdade. Ele começa, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Depois ele diz o seguinte, o Espiritismo, como minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. E continua, né? Eu não peguei o texto todo. Vinde a mim todos, vós que sofreis, ou seja, se você está sofrendo e não for na direção de Jesus, se não for buscar o caminho da verdade, não vai conseguir se superar essas dificuldades, né? Aí diz, orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crer e se desenvolver como o cedro. Aí, morte é a ressurreição, mas eu não aceito a morte. Aí está dizendo, a vida é a prova, eu não aceito a prova. Por isso, a importância dos estudos, né? E aqui ele mostra o caminho o tempo todo, continua dizendo, acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Isso foi em 1860. Em 1861, ele volta e continua. Elevem sua resignação ao nível de suas provas. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem a seus irmãos são meus bem-amados. Estes compreenderam o objetivo sublime da prova humana, ou seja, o convite à compreensão. Ele explica o que compreender. 63, ele vem novamente e nos traz. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o imploram. Aí a gente falta humildade, né, para pedir a Deus. Bastante. E termina dizendo o seguinte, que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais, que são seu pinhão aqui na Terra. Seria isso. Não sei o que a Jane está fazendo, que ainda nos convocou para fazer estudo de semana, mas tudo bem, a realidade vai mudar. Muito bom, Carlos Mariano. Gostando de ver. A gente vai para o grupo Leon Denis, ficou com Eliane, Roberto e Sônia. Vai falar. Quem vai falar? Eliane? Bem-vinda, Eliane. Assim, o Roberto ele deu uma explicação muito bacana lá na sala, mas eu não tenho capacidade ainda de reproduzir o que ele falou. Eu entendi tudo que ele falou, mas a minha capacidade ainda está limitada para eu reproduzir aqui o que esse professor falou. Mas eu disse para ele que tudo que eu já passei, e a Soninha, a nossa grande palestrante, não está se sentindo bem, está indisposta. Tudo que eu passei em algumas religiões, eu ficava em busca de resposta do que verdadeiramente a gente estava fazendo aqui. E a resposta que eu tinha é que Jesus
era o Salvador que veio, que foi para a cruz, que deu o sangue dele pela gente, e simplesmente porque aquele pessoal lá era malvado. Assim, não tinha essas respostas que vocês dão aqui, né? E até eu peguei aqui no texto e falei, muito bacana isso daqui, porque era o que eu questionava. O raciocínio, ora, e justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Eu sempre falava assim, se Deus fez a gente com livre-arbítrio e com o dom do raciocínio, é porque ele queria, né, que alguma coisa acontecesse além do que ele fazia. Né? Senão ele podia fazer todos nós ignorantes e marionetes, e ele ia lá e botava a gente onde ele quisesse, porque ele é Deus e ele pode, mas ele nos deu o raciocínio e o livre-arbítrio e a responsabilidade de arcar com as nossas escolhas, com os nossos atos. As pessoas esquecem disso, as pessoas falam do livre-arbítrio, mas junto com o livre-arbítrio vem a responsabilidade. E aí, por isso que eu fiquei sempre inconformada e vim parar aqui nesse belo grupo, porque eu não me conformava de que as pessoas não raciocinam verdadeiramente o que é a vinda do Cristo aqui. É isso, gente, que eu entendi. Muito bom, Eliane. Falou melhor que o Roberto. Quem disse que o Roberto... Olha só, rapaz. Falou melhor que o Roberto, a gente entendeu tudo. Eu vou ligar até o ar aqui, porque meu corpo está pegando fogo. Que maravilha! Muito bom, minha amiga. Excelente comentário, reflexão aí que você fez. Falou muito bem. Dentro do que o Roberto falou, dentro do que o falou, conseguiu passar. Muito bom. Vamos para o último grupo. O Manuel Filomeno de Miranda ficou com o Carlos Fernandes, com a minha mãe, com o Jorge Martinha. Bem-vindos. Boa Posso noite. falar? Vamos Fiquei lá. com medo aí por todos. Eu vi. Bom, primeiro, a minha participação está no item em que Kardec comenta que a fé raciocinada ela depende da compreensão. Então, primeiro tem que compreender. É o que tira a gente da fé cega. Né? E, como todos já disseram aí, livre-arbítrio, lógica, razão, inteligência, Deus nos deu tudo para que a gente possa refletir e não crer cegamente, mas crer compreendendo. A Dona Arise e o Carlos, eles lembraram muito do parágrafo anterior, em que é comentado que muitos já vêm com aquela fé inata, né? E claro, né? Porque muitos espíritos... A gente já passou por essa reflexão, a gente está discutindo aqui, mas na época do Egito a gente estava discutindo a mesma coisa, na época da Grécia a mesma coisa, e na Idade Média a mesma coisa. E provavelmente o grupo era o mesmo. Né? Então a gente já passou por essa reflexão muitas e muitas vezes. Mas alguns evoluíram, então já chegam aqui, principalmente missionários, né, que foram citados como Chico, Irmão Dulce, já chegam numa condição diferente. E eu até comentei que isso justificaria, porque tanta gente que vive numa situação mais humilde, de pobreza, de dureza, que não tem cultura, tem muito mais fé que outros, que tem cultura, que estudam, que viajam, que tem dinheiro, e não consegue conduzir a sua participação na encarnação com a mesma maestria, né? Com a mesma evolução. Então, foram mais ou menos essas as nossas reflexões. E parabéns a todos que só tem fera aqui, né? Estou começando a ficar tímido, só tem fera. É isso aí. Estão me ouvindo? Minha internet deu uma congelada aqui. Estão me ouvindo? Sim, Mário? Sim, estamos ouvindo. Está sim. Sim. Obrigada, gente. Que estudo bonito hoje, excelente estudo. Agradeço muito a todos os grupos que fizeram aí os comentários, a Sânia, o estudo maravilhoso que trouxe. E para a gente não ficar sem ouvir o Roberto, vou pedir para ele fazer a prece final. Pode ser, Roberto? Pode, claro. Pessoal, vamos, depois desse estudo, vamos, inclusive, todos nós,
direcionarmos os nossos pensamentos, a nossa energia, em benefício da nossa querida Sônia, que ela está passando por um desequilíbrio, não está se sentindo bem, e esse é o momento, né, da assistência espiritual mais intensa. E então, Senhor Jesus, nós agradecemos pelo estudo, pelo esforço aí, pela dedicação da Sâmia, que nos trouxe excelentes reflexões, por todos aqueles que falaram, pelo momento, Jesus, que temos de analisar se a nossa fé efetivamente está contribuindo para a nossa paz de espírito, para a nossa resignação, para a nossa coragem em vivenciarmos os fatos mais difíceis da vida de forma a espiritualmente adquirirmos, Jesus, mais qualidades, mais sentimentos nobres. E, Jesus, que neste momento a nossa Sônia possa ser envolvida pela sua luz, pelas suas vibrações. Pedimos aos espíritos amigos que nos assistem nesta nossa reunião, a equipe espiritual do irmão João, lá com o doutor Herculano Pires, o doutor José Carlos de Andrade, que possa envolver a Soninha e ela se recupere, ela restabeleça o seu equilíbrio, a sua paz interior. E assim, Jesus, que possamos estar aqui todos os dias para, juntos, analisarmos, aprendermos e continuarmos seguindo essa trajetória com bastante clareza e dedicação rumo à nossa libertação dos sentimentos inferiores. Muito obrigado, mestre. Assim seja, Roberto, muito obrigada. Eu tinha escolhido 2 músicas, e vou pela que me veio ao pensamento agora, quando o Roberto fazia a prece. Então, Confia e Vai, é a música. Vamos lá. Os nossos problemas sejam minimizados diante dos problemas tão difíceis pelas quais muitas pessoas estão passando nesse momento, que a gente tenha fé e confiança. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto,
ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. A todos, então, que passam nesse momento por aflições, por dificuldades, como nossa amiga Sônia, né, que ela se sinta parada, e a todos aqueles que aqui chegaram, encarnados e desencarnados, que consigam sentir as nossas vibrações de amor desse grupo, né, que é só alegria, e aqui fortalecendo a fé e ajudando uns aos outros, né? Nós estamos juntos. Um beijo no coração de todos vocês, uma boa noite, muito obrigada pela oportunidade, pelo estudo, excelente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Até noite. amanhã. Boa noite. Lindo vídeo. Boa noite. Jane. Boa noite. Boa noite a todos. Já quando eu Boa noite, crescer, eu fiquem quero com ser Deus. igual a você.